prisma, nós temos uma coisa muito mais conhecida, gente, o arco-íris, né? O arco-íris, galera, nada mais é que... Quando que a gente vê um arco-íris surgindo no céu? Não é geralmente quando chove, né, aquele chuvisquinho e logo em seguida vem o sol, não é? Daí forma o arco-íris, a gente consegue ver, bem lindão. Como que ele é formado? Pessoal, como acabou de chover, tem várias partículas de água no ar, né? Partículas de água bem fininhas, ou geralmente está chovendo, está caindo um pouquinho ali de um chuvisquinho bem fininho, só que está sol ao mesmo tempo, e é formado o arco-íris. Como que acontece? O raio solar chega a um feixe de luz do raio de sol, tá? Policromático. Quando ele bate em uma partícula de água, ele acaba se dispersando esses raios em 7 cores. No caso aqui eu não tenho 7 cores de caneton para mostrar para vocês, mas nós temos as principais, na verdade, presta atenção, não são 7 cores, são infinitas cores. Entretanto, como assim, professora? Mas eu só estou vendo 7, será que o problema está em mim? Não, pessoal, por quê? Por que a gente fala que é infinitas cores? Porque a intersecção, né, aqui ali onde tem o contato de uma cor com a outra, tem um laranja, por exemplo, um laranja mais claro, um laranja mais claro, um pouquinho mais voltado para o rosinha, um pouquinho mais... Entende? Então, tem o conjunto entre elas forma diversas, centenas de milhares de cores. Então, são infinitas cores, são todas as cores presentes ali que a gente consegue, que existem. Entretanto, as mais fortes, as mais visuais ali, que o nosso olho consegue captar, são as 7 cores do arco-íris, tá certo? Olha só, então, entendido, pessoal, por que é formado no arco-íris? Como ele é formado? Sim, luz totalmente relacionada à física. Nesse caso aqui, ó, só ressaltando com vocês, nós temos um raio, um feixe de luz branco geralmente, ele se dispersa em várias cores. Se a gente colocar um prisma aqui de novo, ó, esses raios eles vão se concentrar mais uma vez no raio policromático, tá? Galerinha, só para ressaltar para vocês aqui, ó, se você pegar todas as cores existentes e juntar em uma cor só, que cor que dá? Pergunto a vocês. O que você acha? Professora, quando eu peguei a minha tinta, um monte de tinta, tinha uma tinta amarela, uma tinta branca, uma tinta rosa, uma tinta marrom, uma tinta verde, misturei tudo num potinho, deu uma cor muito feia, deu tipo um cinza, meio marrom, uma coisa horrorosa lá, não deu pra nada, eu achei que ia ficar lindo, um arco-íris. Pessoal, na verdade, você está juntando cores sólidas de tintas, tá? E nesse caso, ele fica um tom mais escuro, um cinza, meio marrom, meio cor horrorosa, uma cor feia. Mas, quando nós estamos falando de luz, tá? A cor da luz, pessoal, o conjunto de todas as cores é a cor branca. Por isso que a luz, ela é clara para nós, né? Quando amanhece, quando tem sol, tá tudo clarinho. A luz em si, ela é branca, tá certo? Então, esse feixe de luz, eu não tenho um canetão branco aqui, né? No caso, não apareceria, por isso eu representei pela cor canetão preto. Mas é um feixe de luz branco, quando separado, ele dá origem às cores, tudo bem? Gente, isso é muito interessante a gente saber, porque vocês sabiam que nós conseguimos captar determinadas cores, tá? Um feixe de luz que vai ali do tom laranja até o violeta, que são as 7 cores do arco-íris que a gente fala. Mas tem outros animais que conseguem captar muito mais, um parâmetro ali maior, né, de cores, tudo bem? E vocês sabiam que não é só nós, seres humanos e animais, que conseguem diferenciar as cores? Vocês sabiam que as plantas também diferenciam as cores? Para vocês terem ideia, pessoal, as plantas, elas apenas fazem fotossíntese em apenas uma incidência de luz, tá? Que é a luz que a gente chama ali do vermelho ao azul, tá bom? E o que acontece? Como é formado a cor, professora? Por que o seu jaleco é branco? Por que a sua unha é vermelha? Por que esse canetão, apesar dele escrever em preto, ele tem essa cor azul? Por que a gente vê as cores? Como que elas são formadas? Pessoal, olha só, lembra que eu falei para vocês aqui, ó, que a luz chega, a luz é
ser que cor? Branca. Ela atinge o objeto e ela reflete aos nossos olhos. É assim que é formada a cor. Como assim, professora? A cor, a luz, ela chega em um determinado objeto. O objeto, ele absorve todos os raios solares, todas essas cores, e apenas reflete um raio. Então, por exemplo, se você está vendo esse objeto na cor rosa, qual a luz que está sendo refletida? É a luz rosa. A luz laranja, vermelha, verde, azul, roxa, etc., foram absorvidas pelo objeto. Então, quando a gente está vendo a tampa dessa caneta rosa aqui, todas as luzes, o raio de luz que veio da lâmpada foi absorvido pelo objeto e refletiu apenas o feixe monocromático da cor rosa, pink, enfim, sei lá, tá? Então, quando você está vendo uma folha verde ou folha de uma árvore, ela absorveu todas as cores, todos os comprimentos de onda aqui possíveis para a realização da fotossíntese e refletiu a cor verde, o raio de luz verde. Por isso que nós visualizamos a cor verde. Nossa, professora, que interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Pois é, pessoal, é física, tá? Então, as cores, os objetos, as tintas, as canetas, as roupas, apenas refletem os raios que nós estamos conseguindo ver. As demais cores, os demais tons, eles estão sendo absorvidos, tá? Então, isso aqui está relacionado ao fenômeno de reflexão e absorção. Show, galerinha? Belezinha? Então, vamos lá. Agora, pessoal, aqui, já que eu falei para vocês como isso é realizado, como as cores nós conseguimos ver, eu coloquei aqui como que nós enxergamos propriamente dita, professora, como que nosso olho, nosso organismo consegue diferenciar cores. E daí nós temos células especializadas no nosso globo ocular, que são chamadas de bastonetes e cones. Os bastonetes, principalmente, eles são responsáveis por diferenciar luz, tá certo? Então, a gente vai conseguir visualizar se o ambiente está mais claro ou se o ambiente está mais escuro. Quando você está dormindo e chega um abençoado e mete a mão lá no interruptor, acende a luz, mesmo que você está de olho fechado, você não percebe que a luz está acesa, que acendeu? Quem percebe isso? Tem vários fatores além dessas células, né? Tem hormônios, enfim, nosso cérebro trabalhando junto aí, mas principalmente as células que estão percebendo luz, nós chamamos de bastonetes. E daí quando você acorda e vê que está lá a sua mãe de uma camiseta laranja, falando, vai, levanta, não é porque você está de quarentena que você não vai limpar a casa, vem me ajudar a lavar a louça, vem. Pois é, como que você está vendo que a cor da camiseta da sua mãe ou aí do seu pai, enfim, é laranja? Pela célula receptora, a célula responsável pela definição de cor, que nós chamamos de cones. Fácil de lembrar, hein, gente? Cor começa com C, cone começa com C. Então, ó, cor, cone. Okay? Quais são as células receptor de cor? Os cones. Quais são as células receptoras de luz? Bastonetes. Show? Pessoal, antes da gente finalizar aqui, olha só, eu quero retratar com vocês uma outra questão, que são os meios de propagação, tá? Os meios de propagação, como a gente sabe que a luz, ela se propaga independente do meio, né? Elas podem se propagar no vácuo, como eu falei para vocês, ou no meio físico. Então, a gente tem aqui, olha só, os meios de propagação. Meios de propagação. Galerinha, olha só. Os meios de propagação podem ser, como eu falei para vocês, o vácuo. E daí ela vai se propagar sem, problema nenhum. Pode ser por ambientes transparentes, tá? Pode ser por meios translúcidos, que nós chamamos, ou opaco. Galera, presta atenção, olha só. No vácuo, a luz ela vai se propagar sem nenhuma interferência. Meios transparentes, como por exemplo um copo
copo de vidro, um vidro, uma janela, tá? O que acontece? É um objeto transparente. A luz ela vai incidir sobre esse vidro e vai atravessar sem praticamente nenhum desvio. Por isso que quando você vê uma pessoa por um vidro, um vidro bem limpinho, um vidro bem sem manchas e tal, você consegue ver perfeitamente a pessoa naquela posição. Diferente se você olhar para um meio translúcido. O que é um meio translúcido? Sabe aqueles vidros jateados que a gente fala? Por exemplo, é o vidro da janela aqui da sala de aula aqui do CPP, tá? Eu não consigo ver perfeitamente, eu sei que é um vidro, consigo ver parte das coisas que tem lá fora, mas eu não vejo completamente. Por que eu não vejo? Porque a luz, ela chegou aqui e ela sofreu desvio, que a gente fala, tá? Ela sofreu desvio. Por quê? Como é um vidro translúcido, às vezes é aquele vidro meio branqueado, sabe aquele vidro, ou um vidro fumê, né, meio pretinho, né, que tem às vezes um insufilme, uma coisa assim. Ela bate naquelas partículas e a luz sofre desvio, tá? E daí a gente não consegue ver com perfeição a pessoa, o objeto que está através daquele vidro, né, desse ambiente translúcido. E no ambiente opaco, pessoal, o ambiente opaco nada mais é que quando a luz ela incide sobre o objeto e não atravessa, tá bom? Não atravessa. Então, por exemplo, aqui, olha só, se eu pegar esse paninho aqui, gente, bem limpinho, maravilhoso, olha só. Se eu coloco ele aqui na minha frente, do meu rosto, vocês estão vendo meu rosto aqui atrás? Estou fazendo careta? Não. Por quê? Não sei fazer essas coisas, desculpa. Por que vocês não conseguem ver? Porque o pano ele é opaco. A luz ela bate e para. Se fosse um pano transparente, um plástico, um plástico, por exemplo, se eu colocasse assim, ó, a luz ia bater e atravessar, vocês poderiam me ver. Se fosse um plástico de sacolinha, por exemplo, sacolinha de mercado, sabe que é meio branquinha assim? Vocês conseguiriam me ver aqui atrás, saberiam que tem um rosto, mas não conseguiria ver se o olho está aberto, se o olho está fechado, se eu estou com a boca aberta, se eu estou com a boca fechada. Não vê com exatidão. É um ambiente translúcido, tá? Beleza, gente? Deu para entender então a diferença desses meios de propagação? Sim ou não? Caso fique dúvida, vocês já sabem, pode estar me procurando. Para que vocês possam aplicar todo o conhecimento que nós vimos então na nossa aula de hoje, deixa os exercícios da página 66, lá da apostila da Positivo, tá? Exercício do 1 ao 3. Pessoal, bem tranquilinho, bem legal de fazer. Façam e daí na próxima aula a gente vem corrigir esses exercícios e dar continuidade ao conteúdo.